Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Olha só, estamos iniciando aqui o nosso momento, 7h59, um minutinho para o nosso início desse nosso bate-papo, desse nosso encontro. Um encontro que será frutífero, um encontro que será profundo, mas de forma bem breve será simples também. Nós vamos hoje falar sobre a Quaresma. Eu separei 3 pontos importantes para a gente conversar aqui sobre a Quaresma. Tenho do lado aqui a Palavra de Deus, a Bíblia, tá? Onde ela vai dar base para aquilo que nós falarmos aqui. Então, você que vem acompanhar essa live, você que está conosco aqui dentro, se quiser pegar a sua Bíblia, se quiser colocar suas perguntas, se quiser colocar algum comentário, nós vamos falar hoje sobre Quaresma. Quaresma, um tempo importante onde eu aposto que você que fez um propósito para viver bem essa Quaresma vai perceber a importância deste momento nosso aqui. Quaresma não é nada mais que um tempo de mudança. Então, essa vai ser uma oportunidade para nós entrarmos aqui e batermos um papo sobre Quaresma, né? Você que está chegando na nossa live, nós vamos começar rezando, pedindo a proteção de Nossa Senhora, para que Maria, sobre os diversos títulos que ela tem, Auxiliadora, Aparecida, Fátima, aqui é o título que mais te agrada, nós vamos clamar nesse momento a presença dela. Vamos iniciar essa nossa live sobre a Quaresma, rezando juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós que recorremos a vós. Eu estou com a Bíblia aqui na mão. Nós vamos utilizar durante esse bate-papo, esses 30 minutos que nós vamos estar aqui, nós vamos utilizar algumas passagens bíblicas para embasar o que nós estamos falando, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Max, sou responsável pela Escola Católica da Fé, sou responsável por todos os cursos que a Escola Católica da Fé disponibiliza, cursos na área da catequese, na área bíblica, na área pastoral. E nós vamos começar, vez ou outra aqui, uma vez por semana, fazer a nossa live. Se precisar fazer mais vezes, faremos também mais vezes. Mas nesse tempo da Quaresma se torna importante. Para você que é cristão, para você que é cristão católico, a participação nesse momento e vivenciar bem a Quaresma se faz muito necessário, tá? Se você quiser comentar, se você quiser colocar sua pergunta, sua dúvida, com toda humildade eu irei responder o seu questionamento, tá? Então vamos imaginar aqui que nós estamos iniciando uma viagem que dura 40 dias. A Quaresma dura 40 dias, nós vamos tirar aí os domingos, né? Porque o domingo é o presente que Deus nos dá para a gente mergulhar no mistério da Eucaristia. Então nós temos 40 dias de um encontro profundo com o nosso Senhor. O encontro profundo que vai falar, puxa vida, será que eu estou a imagem e semelhança desse Deus que me criou por amor? Será que as minhas atitudes diárias refletem esse amor que nós estamos aqui falando? A Quaresma é uma oportunidade que Deus nos concede de olhar para nós mesmos, fazermos um exame de consciência e nesse exame de consciência falarmos com Ele. Eu quero conversão. Eu quero mudar. Eu preciso ser de um jeito diferente, de um jeito novo. Então, a Quaresma é esse momento de encontro, esse momento de olhar para o nosso coração e juntamente com os ensinamentos da nossa Santa Igreja, nós mudarmos aquilo que nós somos, alterarmos a forma que nós somos. Então nós vamos iniciar aqui com uma leitura bíblica, tá? Logo no comecinho da Quaresma, nós lemos Mateus 1,
Mateus 4, de 1 a 11. Você lembra dessa passagem bíblica? Mateus 4, de 1 a 11. E ela fala o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Primeira atitude de Jesus: deixar-se levar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, sabendo das provas que ele passaria. Isso fala muito alto para nós quando nós não queremos seguir os caminhos de Jesus. Quando nós não queremos deixar com que ele conduza a nossa vida. Presta bem atenção. Jesus foi conduzido ao deserto, a essa experiência desértica pelo próprio Espírito Santo. No versículo 2, por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pães. Esse versículo ele é super importante se a gente prestar bem atenção no finalzinho dele. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. O diabo percebeu a necessidade de Jesus, fisiológica, humana, fome. Ele foi na fragilidade. Você já percebeu que toda vez que você está frágil, aparecem os tentadores na sua vida? Você já percebeu que quando você está num deserto e você revela as suas fragilidades, as tentações ficam mais latentes? Então nós precisamos entender que o próprio Jesus foi levado ao deserto e lá no deserto ele foi colocado à prova quando ele manifesta as suas fragilidades. Jesus manifestou a sua fome, manifestou o seu cansaço, manifestou a sua fragilidade humana, mas o diabo desconhecia a força espiritual que Jesus carregava. Tá? E ele diz, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nenhum momento Jesus titubeia. Em nenhum momento ele abre espaço. Puxa vida, pois é mesmo, eu estou com fome agora, hein? Será que seria uma boa? Jesus não abre espaço. Tá? E sempre que a gente conversa sobre questões bíblicas, eu lembro de Adão e Eva. Adão e Eva é um caminho importante para a gente pensar. Puxa vida, né? Será o que Jesus fez de tão significativo, né? O que Deus fez de tão importante para nós seres humanos? A liberdade. Adão e Eva eram livres, inclusive para fazer aquilo que não deveriam. Quando Adão e Eva se deixam levar pelo papo daquela serpente, vale uma reflexão nossa nesse momento. O grande erro de Eva não foi ter comido a maçã, ou fruto proibido, nem a maçã, né? O fruto proibido. O grande erro de Eva foi dar ouvidos para quem não presta. O grande erro de Eva foi dar ouvidos para quem não presta. Para quem que você hoje está cedendo seus ouvidos? Para qual pessoa hoje você empresta seu tempo e você sabe que dali não vai sair nada de bom? Adão e Eva, o mesmo erro, deram ouvidos para quem não prestava. Jesus corta na raiz esse mal. Na hora que ele fala, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Quando nós falamos desse momento importante desse texto bíblico, o diabo leva Jesus a um monte muito alto e fala, se joga daqui se você és filho de Deus. Jesus teria todos os motivos para falar, tudo bem, vou me jogar. Tudo bem,
Vou provar para você que eu sou o Filho de Deus. Jesus cairia facilmente na soberba, e era isso que o diabo queria. O diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabe quem é Deus. O diabo sabe quem é a pessoa com quem ele dialoga. Mas ele quer testar. Você está mesmo firme no seu propósito? Ou você está soberba? E Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Outra resposta aguda que Jesus dá. Mas percebe que o próprio diabo, ele cita a passagem bíblica. O diabo também conhece a palavra de Deus. Não se engane. Ah, eu estou com uma pessoa que ela é muito bacana, ela vai à igreja, tá? Mas você percebe sinais de que ela não é uma pessoa boa. Ah, mas ela vai à missa. Ah, mas ela reza o terço. Então nós temos que perceber realmente o que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando nas pessoas, nas rodas de amigos que nós estamos. Porque bons discursos muita gente tem. Mas será que esses discursos nos levam ao céu? Tá? Um outro ponto aqui que ele fala. Tornou o diabo então a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele falou assim: tudo vai ser seu, porém com uma condição. Nada que o diabo te propõe é sem uma condição. Nada que ele te oferece é sem uma condição. Toma muito cuidado, você que é casado. Você que é casada. Abrir espaço para quem não presta. Ele vai sempre querer uma contrapartida. O diabo queria uma contrapartida. Eu te ofereço tudo. Mas em troca, se ajoelhe diante de mim. Se abaixe, se incline. E quantas vezes nós nos inclinamos ao mal? Quantas vezes nós cedemos às pressões para não ficar mal com aquele amigo, com aquela pessoa? Quantas vezes nós fazemos isso? Importante nós pensarmos que o mal entra na nossa vida por escolha nossa. Nós temos a liberdade de atrair o mal para a nossa vida e também de expulsar o mal da nossa vida. Você tem escolhido o que para a sua vida? Você tem conseguido dar respostas para cortar pela raiz o mal que se aproxima de você? Porque toda vez que você escuta, que você dá espaço, abre brecha para o maligno, ele toma conta. Ele é ardiloso. Ele convence. Jesus não abriu espaço em nenhum momento para que esse tentador ganhasse o seu coração. Só que nós, no nosso dia a dia, nós temos essa questão. Nós podemos ceder. Então, para que eu não ceda, eu preciso entender realmente qual é o meu papel de cristão. Tá? Eu tenho aqui hoje para vocês 3 pontos importantes para falar sobre a quaresma. Se alguém quiser comentar, pode comentar, não tem problema, a gente vai bater um papo aqui também. Mas ao falarmos de quaresma, nós temos um primeiro ponto que é importantíssimo. Na igreja nós falamos, né? Jejum, oração, caridade, são 3 pilares importantíssimos da quaresma. E é interessante que esses pilares sejam observados, tá? São pilares que construíram a nossa identidade cristã católica. A igreja viveu, passou por muita coisa, tendo ali no seu escopo a oração, o sacrifício e a caridade. Então são nesses 3 pontos que eu vou tocar no assunto aqui também. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí na mão, tá? Eu tenho aqui o livro do profeta Joel, tá bom? O livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Ele vai falar o seguinte: retornai a mim de todo o coração, com jejum, com lágrimas e gritos de luto. Lá no versículo 13, rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Havia um costume antigamente de quando aquele pecador se sentia a pior das pessoas, como gesto, ele rasgava as vestes.
Mas o profeta fala o seguinte: não adianta rasgar as vestes se você não rasgar o seu coração e transformar esse seu coração em algo novo. Por isso, um ponto importante para nós pensarmos hoje na quaresma é a conversão sincera de coração. Não adianta você ficar sem comer chocolate, tomar refrigerante, sem ir numa festa, sem assistir tal coisa, fazer algo externo. E você até com orgulho comenta: eu não como carne na quarta-feira, eu não como carne na sexta-feira, eu estou fazendo jejum de bebida alcoólica. É bonito, é importante, tá? Porque mostra que você está querendo dominar os seus impulsos. No entanto, isso sozinho não vale a pena. São práticas externas que precisam refletir aquilo que eu estou vivendo por dentro. Não adianta a prática externa pela prática externa. Não adianta ficar sem comer o chocolate, sem comer o churrasco, sem comer a carne na sexta-feira, né? Não adianta, se isso não for um reflexo das suas atitudes. As suas atitudes precisam ser diferentes. Eu preciso pensar de um jeito novo. Eu preciso agir de uma maneira nova. Por isso, a conversão sincera. Eu preciso modificar o meu coração para que eu perceba o quanto eu estou buscando a Deus. E não para que os outros me vejam indo à igreja, para que os outros me vejam ajoelhados, para que os outros me vejam com a cara triste na quaresma, que eu preciso. Não, isso não é necessário. O Papa Leão XIV resgatou muita coisa que o Papa Bento e o Papa Francisco fizeram, né? E ele fala: é importante nós seguirmos aquilo que a igreja tem como preceito e tradição, né? A abstinência de carne, a oração mais incisiva, gestos de caridade, mas ele também nos alertou: preciso que vocês também façam jejum das más palavras. Às vezes nós falamos algumas coisas que atraem para nós o que tem de pior. Nós colocamos em nós aquilo que é ruim. Nós falamos palavras pesadas no nosso domicílio, na nossa casa. E aquele ambiente se torna impuro. Jesus vai falar também que não é o que entra na boca do homem, é aquilo que sai da boca do homem que o torna impuro. E é uma grande verdade. A impureza vem das palavras que nós falamos quando nós não estamos vivendo na presença de Deus. Tá? Quaresma, então, é tempo de mudança. Quaresma é um tempo profundo de oração e mudar por dentro de uma tal maneira que externamente seja apenas um reflexo. Tá? Repito para você, não faça práticas externas sem que elas não estejam alinhadas a uma mudança interna de vida, de tudo mais. Tá bom? Vamos para um segundo ponto aqui. Um segundo ponto é a intimidade com Deus. Você tem gastado tempo de qualidade com Deus? Você tem gastado tempo antes de você deitar, longe do seu aparelho celular, para conversar com Deus? Você tem feito momentos de silêncio? Você tem estado com Deus? De que maneira? De que maneira você tem conversado com Deus? Porque quaresma é um momento, como eu falei lá no começo, de uma intimidade com Deus. Onde você vai conversar com Ele, onde você vai colocar os seus sonhos, as suas decepções, tudo aquilo que você tem vivido. Será que você hoje tem conversado com Ele e ser íntimo de Deus? É um exercício que precisa de tempos. A Conceição colocou aqui: boa noite. O jejum tem que estar com o coração aberto. Isso mesmo. Tá? Você não faz dieta, né? Você não faz dieta na quaresma. A quaresma não é para fazer dieta. Tá? Se bem que dieta é bom, né? Cortar algumas coisas aqui. Mas da forma que eu estou falando, é que nós precisamos hoje entender que estar próximo de Deus, ser íntimo de Deus, requer um exercício de aproximação.
E eu preciso me aproximar de Deus a partir da palavra, a partir da Eucaristia, a partir da devoção aos grandes santos, a partir da missa celebrada, a partir da minha confissão. Tudo isso me aproxima de Deus. Não queira ser um cristão católico meia boca pela metade. Um cristão católico meia boca faz muito mal para toda a comunidade, porque ele faz para os outros verem. Mas isso não está refletindo uma mudança interior, tá? Então, se você pegar Mateus capítulo 6, lá no versículo 6, ele fala o seguinte, né? Isso lembra quando ele fala sobre qual é o momento certo da oração, né? Como eu devo rezar a Deus, né? Eu vou começar pelo 5, tá? Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa? O aplauso, o olhar. Olha como eles são piedosos, nossa, como eles são bons. É essa a recompensa que eles esperavam naquele momento ali. E aí fala no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá. O teu pai já está lá te esperando. Quer coisa mais íntima do que isso? Você entrar em intimidade com Deus, você vai para o seu quarto rezar, você vai para o seu quarto conversar com Deus e perceber que Ele já está lá te esperando. Você tem criado situações para que Deus esteja ao seu lado? Para que você perceba Ele no seu dia a dia? Ou você só clama a Deus na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora da falta de emprego, na hora da... Em que momento você procura Deus? Porque a palavra de Deus ela é muito certa. Seu pai já está lá. Mas você hoje tem conseguido perceber esse Deus? Que quaresma você está vivendo hoje? Será que hoje você vive uma quaresma de uma profunda conversão? Ou é um preceito social? Ou porque minha mãe sempre gostava que eu fosse à missa nesse tempo, então nesse tempo eu vou à missa. Mas isso não vem a refletir algo que está por dentro. Por isso, quando eu falo da intimidade com Deus, é você olhar Deus olho no olho. É você fazer o seu silêncio e sentir a voz dele no seu ouvido, dizendo, filho, não é por esse caminho. Filho, parabéns, hoje você agiu certo. E é possível ouvir a voz de Deus? Sim, é possível ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco o tempo todo. O tempo todo Ele nos busca. Basta que eu também faça um movimento de encontro dele. Por falar em encontro, eu sempre lembro da passagem do filho pródigo. O encontro bonito. Houve primeiro uma ruptura entre o pai e o filho mais novo. O filho mais novo se decepciona na vida, retorna para casa e fala, eu preciso que ele me trate como um dos seus empregados porque eu estou com fome. E ao chegar na estrada, o pai corre e abraça aquele filho e fala, você é meu filho, volta para casa. Coloca uma túnica, um anel novo no seu dedo e uma sandália nos seus pés. E a sandália é para a gente o quê? A sandália é uma nova história. Quando você ouvir em qualquer texto bíblico, sandálias, calçados, a analogia que nós fazemos é que Deus quer te colocar em uma nova história. Então, para ser íntimo de Deus, eu preciso enxergar Deus como meu Pai que me ama, que me espera no retorno para casa, que vai perceber que eu estou cansado, triste, decepcionado, machucado, repleto de pecados e mesmo assim Ele me ama. Ele me ama de um jeito que eu não consigo perceber. E isso é o mais louco dessa história, porque independente daquilo que eu faça, Deus me ama.
Deus não é como nós, assim. A gente se decepciona com as pessoas, não fala mais, bloqueia aqui no WhatsApp, apaga o telefone dele dos contatos, bloqueia lá no Instagram. Deus não. Deus não tem essas paixões mundanas. Mas para que eu consiga perceber Deus, eu vou precisar fazer um caminho de retorno. E a quaresma é essa oportunidade que nós temos de retornar ao colo desse Deus que nos ama. Tá? O terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês também está no Evangelho de Mateus. Mateus, que é o evangelista desse ano, né? Mateus 25, versículo 40, tá? Se você puder pegar a sua Bíblia aí, ou pelo menos marca no seu caderninho aí, para que você leia depois com mais calma, né? Eu até estou pensando em fazer toda semana nós nos encontrarmos aqui, tá? Para esse bate-papo rápido de 30 minutos e a gente tocar o nosso barco aqui, tá bom? Beleza? Seguinte, nós temos aqui no capítulo 25 aquela parábola das 10 virgens, né? E lá no versículo 40, nós vamos falar aqui de algo muito impactante, de algo muito forte, que ele fala o seguinte, porque o nosso tema aqui é a caridade, né? Ele vai falar o seguinte: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. O que Jesus está comentando aqui? Ele vai falar o seguinte: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. Mas os discípulos perguntaram: mas espera aí, mestre, em qual momento você passou por isso que nós não vimos? E ele fala: quando você faz isso ao menor dos sofredores, é a mim que você está fazendo. Olha que interessante. A caridade verdadeira, ela é muito necessária, tá? A caridade, a palavra caridade vem de caritas, vem de amor. Quando você oferta amor verdadeiro para quem precisa, você não está ofertando apenas para ela. Você está ofertando a Deus também. Você está ofertando para o colo de Deus. A quaresma é um exercício profundo para todos nós pensarmos: caramba, será que eu estou amando Deus do jeito que Ele me ama? Será que eu estou amando o meu próximo do jeito que Ele me ordenou? Ordenou. Ele te convocou a amar o próximo. Tá? Não é gostar. Gostar, você gosta de pizza, você gosta de um suco, você gosta de uma viagem. O amor é uma atitude. Amor não é só sentimento. Amor é uma ação concreta. Mesmo não tendo uma relação íntima, próxima com alguém, eu tenho a obrigação de amar. E amar é alertar, é cuidar, é proteger, é aconselhar, é abraçar. Isso é amor. Quando se fala na quaresma de caridade, não é você tirar uma camisa sua, uma blusa sua, um cobertor e entregar para um morador de rua e ficar com a consciência mais leve. Caridade é você despender amor do seu coração para aquele que precisa. Porque quando você faz, você está levando isso ao próprio Deus. Jesus disse: se você fizer isso com todo o coração, com certeza estará comigo hoje mesmo no paraíso. Ele disse isso para o ladrão, que foi preso e crucificado junto com ele. O ladrão se arrepende. O ladrão fala: nós temos culpa de estar aqui, mas ele não, ele é inocente. E Jesus fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E estar com Deus no paraíso, hoje, significa fazer a vontade de Deus. Mesmo que para isso você vá contra a corrente. Você vai fazer coisas, você vai lidar com pessoas e situações que vão testar a sua capacidade de amar. Mas o amor é isso, é uma entrega incondicional. Não confunda, vamos lá, não confunda amor com gostar. Não confunda um amor verdadeiro que é capaz de dar a vida
com uma relação superficial de troca. Em qual momento Jesus fez troca com seus discípulos? Ele foi intenso o tempo todo. Ele foi próximo o tempo todo. Ele esteve com o outro o tempo todo. Em nenhum momento ele cobra. Ele fala, cadê o amor de vocês comigo? Ele nos oferece, ele nos ensina. Por isso que ele é chamado de mestre. Porque ele ensina o caminho a seguir. Por isso que a quaresma é hoje para a gente uma oportunidade de treinarmos o nosso coração, combatermos as nossas vontades com os sacrifícios, o jejum. Ao final da quaresma você vai falar assim, puxa vida, eu fiz jejum de palavras ruins, eu fiz jejum da carne, eu fiz jejum de chocolate, eu segurei aquela vontade de xingar e falar um palavrão, eu fui mais caridoso com pessoas que estavam me atacando. E ao final da quaresma você fala, eu fui capaz disso. Então você mostrou para você mesmo que você é capaz de suportar alguns instintos. Quaresma é essa oportunidade. Esse tempo de retorno ao colo de Deus. É um tempo propício para o exercício, para o treinamento da caridade, desse amor incondicional para todos. E uma oportunidade gigantesca de criarmos intimidade com Deus. Por isso, quaresma para nós, cristãos católicos, é importante. Nós não podemos passar pela quaresma como se fosse mais um momento qualquer. Um momento onde a gente vai para a igreja e o padre faz umas orações, não canta o glória, usa roxo. Isso não é quaresma. Quaresma é um profundo exercício, de mudança interna. Não adianta fazermos práticas externas, sendo que elas não refletem o que nós estamos mudando por dentro. Tá? Então, finalizando hoje aqui a nossa live, 30 minutos, era o que eu falei. Vamos nos encontrar semana que vem. Se você quiser, deixa um joinha aqui, um comentário, para a gente se encontrar semana que vem e continuarmos aprofundando a quaresma. 30 minutos e mais nada. Uma live de 30 minutos, um bate-papo entre nós aqui, onde nós podemos ampliar o nosso conhecimento sobre Deus. Vou trazer aqui nesse momento Nossa Senhora, Rainha da Paz, para que ela olhe pelo nosso mundo, olhe por tantas guerras e conflitos que nós estamos enfrentando e que ela consiga, com o seu manto, acalmar, abrandar o nosso coração. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse nosso bate-papo, achou interessante, divulga a Escola Católica da Fé para quem você acha bacana e vamos tentar nos encontrar toda quinta-feira para o bate-papo. Se vocês quiserem mais dias, eu também estou disponível. Forte abraço, fique com Deus, uma boa noite e que nós possamos, nesse momento, entrarmos em oração, em intimidade, para vivermos bem esse momento de quaresma e de encontro com Deus. Fique com Deus, até a próxima.